Então, finalmente, galera, hoje eu vou falar sobre um filme que conseguiu me surpreender bastante. O nome dele é Mensagens para Isabelle, e quando eu comecei a assistir, eu realmente pensei que seria apenas mais uma história de romance comum. Aquelas histórias onde duas pessoas se conhecem, se apaixonam e no final tudo fica perfeito. Mas conforme a história vai avançando, você percebe que esse filme quer entregar muito mais do que isso. Ele fala sobre perda, sobre saudade, sobre as pessoas que deixam marcas na nossa vida e, principalmente, sobre como algumas conexões continuam existindo mesmo quando alguém não está mais presente. E uma coisa que eu gostei muito nesse filme é que ele não tenta forçar emoção o tempo todo. Ele deixa os personagens respirarem. Tem momentos mais leves, tem momentos mais pesados, e essa mistura faz a história parecer muito mais real. A história começa mostrando duas irmãs, Jill e Isabelle. E logo nos primeiros minutos, a gente entende que elas não são apenas duas irmãs comuns. A relação delas é muito forte. Elas são aquelas pessoas que realmente contam tudo uma para a outra, desde as coisas mais importantes até aquelas pequenas coisas do dia a dia. E é justamente isso que faz o filme funcionar tão bem, porque quando você vê o quanto elas são próximas no começo, você já começa a perceber que qualquer coisa que aconteça entre elas vai ter um impacto enorme. Jill é uma personagem que tem seus próprios sonhos. Ela quer construir uma carreira, quer crescer, quer encontrar seu lugar no mundo. Ela não é aquela personagem que vive apenas em função de outra pessoa. Ela tem seus objetivos e suas próprias batalhas. Já Isabelle começa a passar por uma situação muito difícil quando Jill descobre que a saúde da irmã não está bem. Ela percebe que a vida dela vai mudar completamente e que ela não vai conseguir continuar vivendo da mesma forma. E esse momento é muito interessante porque o filme mostra uma coisa que acontece na vida real. Às vezes, a gente continua tentando seguir normalmente, mas por dentro existe uma preocupação enorme. Isabelle precisa ficar mais em casa, continuar seus estudos de outra maneira e lidar com uma situação que ninguém esperava. E mesmo com tudo isso, a conexão entre as duas continua sendo a parte mais importante da história. Tem uma cena em que Jill está comemorando o Ano Novo com o namorado. Ela está vivendo aquele momento, tentando aproveitar a vida, mas recebe uma ligação de Isabelle. E o que eu achei interessante é a reação dela. Não é aquela coisa exagerada de filme, onde tudo para de repente. É mais natural. Ela simplesmente muda a atenção porque sabe que a irmã precisa dela. Ela começa a conversar, pergunta como Isabelle está, fala sobre o dia dela, e essas conversas simples acabam mostrando o tamanho do carinho que existe entre as duas. E galera, é exatamente nesses momentos pequenos que o filme acerta. Porque muitas vezes a gente pensa que grandes declarações são as coisas mais importantes. Mas na verdade, são essas pequenas conversas, essas mensagens e esses momentos simples que ficam na memória. Depois disso, o filme também mostra um pouco da vida amorosa de Jill. E eu gostei disso, porque a história não fica presa apenas no drama. Ela tenta equilibrar as coisas. Jill vai a encontros, conhece novas pessoas e tenta continuar vivendo. Só que alguns desses momentos acabam sendo bem complicados. Em uma dessas situações, ela conhece um cara que deixa ela bastante desconfortável. O comportamento dele é estranho e Jill acaba se afastando. Pode parecer uma cena pequena, mas serve para mostrar mais da personalidade dela. Ela é alguém que observa muito as situações, alguém que pensa antes de agir. E eu acho interessante porque depois de tudo que acontece com Isabelle, você começa a entender que Jill ficou ainda mais cuidadosa com tudo ao redor dela. Enquanto isso, também vemos outro lado da personagem, o sonho dela de se tornar uma grande chefe. E essa parte da história, para mim, foi uma das mais interessantes, porque mostra que Jill não é apenas uma pessoa vivendo uma história de amor.
Ela tem uma ambição própria. Ela trabalha em um restaurante, mas sente que não está evoluindo. Ela queria criar pratos, mostrar sua criatividade, provar seu talento. Só que no trabalho, ela acaba presa nas tarefas mais básicas: cortar ingredientes, preparar coisas simples e fazer o que mandam. E quem nunca passou por algo parecido, né? Às vezes você sabe que consegue fazer mais, você sente que tem capacidade, mas ninguém te dá a oportunidade. Jill conversa sobre isso com Isabelle, e esses momentos entre as duas são muito importantes, porque mostram como Isabelle sempre foi uma fonte de apoio para ela. Mas então, a história muda completamente. Um dia, Jill recebe uma ligação do hospital. No começo, você fica pensando que talvez seja apenas mais uma preocupação, mais uma situação difícil que elas vão enfrentar juntas. Mas quando Jill chega lá, ela descobre que Isabelle morreu. E esse é o momento em que o filme muda de direção. A forma como Jill reage é uma das partes mais fortes da história. Não é uma cena exagerada, é uma dor mais silenciosa, aquela sensação de que a pessoa ainda não conseguiu aceitar o que aconteceu. No funeral, Jill fala sobre Isabelle e deixa claro que ela não perdeu apenas uma irmã. Ela perdeu alguém que era uma parte essencial da vida dela. E depois disso, começa a parte mais interessante da trama. Porque mesmo depois da morte de Isabelle, Jill ainda tem o número dela. E às vezes, uma coisa tão simples como um número de telefone pode carregar tantas lembranças que parece impossível simplesmente apagar. Então Jill liga para aquele número. Mas ela não sabe que aquele número agora pertence a outra pessoa. E é aí que a vida dela vai cruzar com alguém completamente inesperado. E é justamente nesse momento que o filme começa a brincar com uma ideia muito interessante. Porque pensa comigo, galera. Uma pessoa que fez parte da sua vida inteira se vai, mas alguma coisa dela continua existindo. Um número, uma mensagem, uma lembrança. E sem saber, Jill acaba criando uma conexão com alguém que nunca conheceu. O número de Isabelle agora pertence a um novo cara chamado Wes. E quando Jill manda mensagens ou liga pensando que está falando com a irmã, na verdade tudo está chegando para ele. E eu achei essa parte da história muito curiosa, porque o filme cria uma situação que parece impossível, mas ao mesmo tempo muito emocional. Não é apenas sobre um número de telefone. É sobre como uma pessoa desconhecida acaba entrando em uma parte muito íntima da vida de alguém. Wes, no começo, não entende direito o que está acontecendo. Ele começa a receber mensagens de uma garota que fala sobre sua irmã, sobre sua vida, sobre seus sentimentos e sobre coisas que parecem muito pessoais. E aí ele percebe que existe uma história por trás disso. Ele descobre que aquela pessoa chamada Isabelle não está mais viva, e que Jill continua mandando mensagens porque ainda não conseguiu se despedir completamente. E nesse momento, o personagem do Wes fica mais interessante, porque ele poderia simplesmente ignorar tudo. Poderia pensar, esse número é meu agora, não tenho nada a ver com isso. Mas ele fica curioso. Ele começa a ouvir aquelas mensagens e entender quem era Jill, quem era Isabelle, e como era aquela relação entre as duas. Só que tem uma coisa complicada nisso tudo. Ele está conhecendo alguém sem essa pessoa saber. E isso coloca o filme em uma situação muito delicada. Porque ao mesmo tempo que você entende o lado dele, você também pensa, será que isso é certo? E é exatamente esse tipo de conflito que deixa a história mais interessante. Enquanto tudo isso acontece, Jill continua tentando seguir em frente. Ela volta para sua rotina, continua trabalhando e tentando alcançar o sonho de ser uma chefe de verdade. Só que o caminho dela não é fácil. Ela está em um restaurante onde ninguém parece enxergar o potencial dela. Ela tem talento, tem vontade, tem criatividade, mas falta uma oportunidade. E eu gosto bastante dessa parte, porque o filme não transforma Jill em alguém que fica esperando ser salva por outra pessoa.
ela continua lutando pelos próprios sonhos. Ela continua tentando provar que é capaz. E isso faz com que a personagem fique muito mais forte. Em outro momento, Jill conhece Tyler, um cara que trabalha com vídeos e tem uma presença forte na internet. Ele parece ser aquele tipo de pessoa que chega animando o ambiente, falando muito, fazendo promessas grandes e tentando conquistar todo mundo. No começo, parece que ele pode ser uma boa influência na vida dela. Ele mostra interesse nela rapidamente e promete várias coisas, inclusive experiências que ela nunca teve. E Jill, que já passou por tanta coisa, acaba se permitindo viver um pouco. Ela tenta deixar o passado para trás, mas conforme a história avança, você começa a perceber que nem tudo é tão perfeito quanto parece. E isso é uma coisa que o filme faz bem. Ele mostra que nem sempre as pessoas que aparecem na nossa vida com grandes palavras são as pessoas certas. Às vezes, alguém chega prometendo o mundo e entrega muito pouco. Enquanto Jill tenta entender sua relação com Tyler, Wes continua descobrindo mais sobre ela através das mensagens. E aqui entra uma das partes mais interessantes do personagem dele. Porque Wes começa a conhecer Jill antes mesmo de realmente conhecê-la. Ele sabe das coisas que ela gosta, dos momentos difíceis que ela passou, das lembranças que ela tem com Isabelle. Só que ele sabe tudo isso de uma forma que não deveria. E isso vai criando um conflito dentro dele. Porque ele começa a gostar dela. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que existe um segredo entre eles. E esse segredo pode destruir tudo. Outra coisa que chama atenção é que Wes não é apresentado como um personagem perfeito. Ele trabalha com imóveis e tem um lado meio duvidoso. Ele usa algumas estratégias questionáveis para conseguir clientes e ganhar dinheiro. Ele invade privacidades, usa informações que não deveria usar e acaba fazendo coisas que mostram que ele está longe de ser um herói perfeito. E eu acho que isso deixa o personagem mais real, porque pessoas reais têm erros, têm defeitos e têm coisas do passado que precisam enfrentar. O filme não tenta dizer que ele é um cara perfeito. Pelo contrário, ele mostra que ele é alguém tentando mudar. E essa é uma das mensagens principais da história. Às vezes uma pessoa pode estar tentando ser melhor, mas isso não significa que os erros dela desaparecem. Ela ainda precisa lidar com as consequências. Enquanto isso, Jill continua passando por altos e baixos. Ela está tentando encontrar seu lugar, tentando crescer como profissional e tentando entender o que ela realmente quer para a sua vida. E aí acontece uma situação que muda ainda mais o caminho dela. Jill percebe que Tyler talvez não seja quem ela imaginava. A pessoa que parecia uma oportunidade acaba mostrando outro lado. E isso machuca, porque ela já tinha começado a confiar novamente em alguém. Depois de tudo que aconteceu com Isabelle, confiar em outra pessoa não era algo fácil para Jill. E quando essa confiança é quebrada, ela sente ainda mais. Nesse momento, o filme começa a aproximar cada vez mais Jill e Wes. Mas o interessante é que a aproximação deles não acontece de uma forma rápida. Não é aquele romance onde do nada os dois se apaixonam. A relação vai acontecendo aos poucos. Eles conversam, passam tempo juntos e começam a perceber que existe uma conexão. E para mim, essa é uma das melhores partes do filme. Porque a química entre eles vem mais da conversa do que apenas da atração. Eles começam como duas pessoas que carregam problemas diferentes. Jill carregando a dor de perder Isabelle, Wes carregando seus próprios erros e segredos. E aos poucos, eles vão encontrando um no outro uma forma de continuar. Até que chega o momento em que eles fazem um acordo. Eles decidem passar um tempo juntos, conhecer a cidade, viver momentos bons, mas sem acelerar nada. E essa decisão muda completamente a relação dos dois. Porque quando eles param de tentar impressionar um ao outro e simplesmente começam a aproveitar o momento, tudo fica mais natural.
E é a partir desse momento que a relação entre Jill e Wes começa a ficar realmente diferente, galera. Porque até então, eles eram duas pessoas que estavam apenas tentando fugir dos próprios problemas. Jill estava tentando lidar com a ausência da irmã, com a frustração da carreira e com a dificuldade de confiar novamente em alguém. Já Wes carregava aquele peso de saber que tinha entrado na vida dela através de um segredo. Mas quando eles fazem esse acordo de apenas se conhecerem melhor, sem pressão, a história muda bastante. Eles começam a sair juntos, conhecer lugares novos e simplesmente aproveitar o tempo. E uma coisa que eu gostei muito é que o filme não tenta transformar esses momentos em algo perfeito demais. Eles têm conversas estranhas, eles riem de coisas bobas, eles têm aqueles momentos que parecem pequenos, mas que fazem duas pessoas criarem uma conexão. E isso é muito parecido com a vida real. Muitas vezes, a gente não se aproxima de alguém por causa de uma grande cena romântica. Às vezes, é uma conversa aleatória, uma piada sem graça, ou simplesmente o jeito que a pessoa olha para você. Jill começa a perceber que Wes é diferente do que ela imaginava. Ela conheceu ele em uma situação estranha, mas com o tempo começa a enxergar o lado humano dele. E Wes também começa a mudar por causa dela. Porque antes, ele era uma pessoa muito focada em conseguir vantagem em tudo. Ele via as pessoas como oportunidades, como caminhos para alcançar alguma coisa. Mas Jill faz ele lembrar que existe algo além disso. Ela faz ele perceber que uma conexão verdadeira não pode ser construída em cima de mentiras. E aqui, o filme começa a trabalhar muito bem a ideia de transformação. Só que, claro, a gente sabe que tem um problema enorme esperando para aparecer. Porque Jill ainda não sabe a verdade. Ela não sabe que Wes conhece detalhes da vida dela por causa das mensagens que ele recebeu da Isabelle. E esse segredo fica ali, escondido, criando uma tensão. Enquanto eles tentam viver esses momentos juntos, você, como espectador, fica pensando: quando ela descobrir, o que vai acontecer? E é justamente essa expectativa que prende você na história. Um dos momentos mais legais acontece quando eles estão viajando juntos de ônibus. O filme cria uma cena mais leve, quase como uma pausa de todo o drama. Dentro do ônibus, existe um entretenimento planejado para os passageiros. Alguém que deveria fazer todo mundo rir durante o caminho. Só que a pessoa que deveria animar o público fica nervosa e acaba desistindo. E aí acontece algo inesperado. Wes decide entrar no lugar dele. Ele pega o microfone e fala que agora ele vai ser o entretenimento da viagem. E galera, essa cena mostra muito quem ele é. Porque ele não é aquele personagem que sabe tudo ou que sempre faz a coisa certa. Ele é alguém espontâneo. Ele fala coisas completamente aleatórias, inventa piadas, brinca com as situações ao redor e transforma aquele momento em algo divertido. E o mais interessante é ver a reação das pessoas. No começo, todo mundo fica meio sem entender, mas depois, todos começam a rir. E Jill também. Ela vê um lado dele que talvez ela não esperava. Ela percebe que existe uma leveza nele. Que por trás daquele cara cheio de erros, existe alguém que consegue fazer outras pessoas felizes. E esse é um daqueles momentos em que você entende por que ela começa a se aproximar dele. Porque não é só aparência, não é só romance, é uma conexão emocional. Mas claro, como toda boa história, esse momento feliz não dura para sempre. Wes começa a pensar em contar a verdade para Jill. Ele sabe que não pode continuar escondendo isso. E quanto mais ele gosta dela, mais difícil fica. Porque agora ele percebe que contar a verdade pode fazer ele perder a única pessoa que realmente fez ele querer mudar. E essa é uma situação complicada, porque você consegue entender os dois lados. Você entende o medo dele, mas também entende que Jill tem o direito de saber. E isso deixa o filme muito mais interessante, porque não existe uma resposta simples. Não é apenas ele é ruim ou
ela está errada. São duas pessoas tentando lidar com sentimentos muito fortes. Depois desses momentos juntos, Jill decide chamar Wes para sua casa. E isso mostra o quanto ela começou a confiar nele. Porque para alguém que passou por uma perda tão grande, abrir espaço para uma nova pessoa não era algo fácil. Ela prepara um jantar especial, e aqui o filme coloca uma cena que parece simples, mas tem bastante significado. Ela prepara uma comida que lembra algo importante da infância de Wes. Uma receita que a mãe dele fazia quando ele era mais novo. E quando ele experimenta, ele fica completamente emocionado. Porque naquele momento, ele percebe que Jill realmente se importa com ele. E é aí que o sentimento dele fica ainda mais forte. Só que justamente quando tudo parece perfeito, Wes lembra de uma coisa. Ele lembra do segredo. Ele sabe que aquele momento está sendo construído com uma mentira. E ele pensa que não pode continuar. Ele pensa que antes de qualquer coisa acontecer entre eles, ele precisa contar tudo. E isso mostra uma evolução do personagem, porque no começo ele escondia informações para se beneficiar. Agora, ele está pensando em contar a verdade, mesmo sabendo que pode perder tudo. Só que ele acaba não conseguindo naquele momento. E essa decisão vai trazer consequências. Durante a noite, Jill e Wes continuam próximos, mas existe uma tensão no ar. Aquele sentimento de que alguma coisa está faltando. E no dia seguinte, quando eles acordam, Jill ainda acredita que encontrou alguém especial. Ela acredita que finalmente está conseguindo seguir em frente. Enquanto isso, Wes recebe um convite para um evento importante. Um amigo dele vai se casar, e ele decide convidar Jill. E esse momento parece representar uma nova fase. Ele está colocando ela dentro da vida dele. Ele está mostrando que não quer apenas momentos escondidos. Ele quer que ela faça parte do mundo dele. Mas antes disso, ele encontra seus amigos. E eles fazem uma pergunta que muda tudo. Você contou a verdade para ela? E essa pergunta fica pesada, porque todo mundo sabe que esse segredo não pode continuar. Wes promete que vai contar. Ele diz que vai revelar tudo. Mas agora a pergunta é: será que ele vai conseguir? Ou será que ele vai perder Jill antes mesmo de ter a chance de explicar? E agora, a gente chega em uma das partes mais importantes da história, galera. Porque até aqui, o filme estava construindo essa relação entre Jill e Wes de uma forma muito bonita. A gente viu duas pessoas quebradas, tentando encontrar um motivo para continuar, tentando achar uma nova esperança depois de tudo que aconteceu. Mas como eu falei antes, existe uma coisa escondida entre eles. E em histórias assim, o segredo sempre acaba aparecendo. Wes sabe que chegou o momento de contar tudo. Ele sabe que não pode continuar vivendo aquela relação enquanto Jill não conhece a verdade completa. Só que o problema é que quanto mais tempo ele passa com ela, mais difícil fica. Porque agora não é mais apenas uma curiosidade ou uma conexão criada pelas mensagens. Ele realmente gosta dela. Ele realmente se importa. E isso faz com que o medo de perder Jill fique ainda maior. E eu acho interessante como o filme mostra esse conflito interno dele. Porque ele não está pensando apenas nele mesmo. Pela primeira vez, ele está pensando no sentimento de outra pessoa. Ele sabe que quando Jill descobrir, talvez ela nunca mais queira olhar para ele. E, sinceramente, esse é um dos pontos onde o personagem do Wes fica mais humano. Porque ele fez coisas erradas. Ele invadiu uma parte da vida dela sem permissão. Mas, ao mesmo tempo, ele começou a se transformar. E o filme deixa essa pergunta na cabeça da gente. Uma pessoa que fez algo errado pode mudar de verdade? Ou algumas coisas simplesmente não têm perdão? Essa é uma das discussões mais interessantes da história. Enquanto Wes enfrenta isso, Jill continua vivendo aquele momento, achando que finalmente encontrou alguém diferente. E isso deixa tudo ainda mais doloroso.
porque enquanto ela está criando novas memórias, o público sabe que existe algo que pode destruir tudo. E isso cria uma tensão muito boa. A gente começa a torcer pelos dois, mas ao mesmo tempo fica com medo do momento em que a verdade vai aparecer. Depois disso, chega o evento do casamento do amigo de Wes, e esse momento funciona quase como uma preparação para a grande revelação. Wes leva Jill para conhecer as pessoas importantes da vida dele. Ele apresenta ela para os amigos. E isso mostra uma coisa. Ele não estava tratando ela como uma aventura. Ele realmente estava imaginando um futuro. Ele queria que ela estivesse ali. Queria que ela fizesse parte da vida dele. Durante a festa, Wes tem a chance perfeita de contar tudo. Ele poderia chegar nela e explicar. Eu preciso te falar uma coisa, mas ele trava. E esse é o problema de muitos personagens em filmes assim. Às vezes, a pessoa sabe exatamente o que precisa fazer, mas quando chega o momento real, o medo fala mais alto. E eu acho que muita gente consegue se identificar com isso. Não necessariamente pelo mesmo motivo da história, mas porque todos nós já tivemos momentos onde sabíamos que precisávamos falar alguma coisa, e adiamos. Só que quando você adia algo importante, geralmente o problema só fica maior. E é exatamente isso que acontece. Durante a festa, Wes faz um discurso. E esse discurso é um dos momentos mais emocionais dele. Ele fala sobre amor, sobre escolhas, sobre como algumas pessoas entram na nossa vida de formas inesperadas. E Jill fica tocada. Ela fica feliz ouvindo aquilo. Porque para ela, naquele momento, parece que tudo está finalmente dando certo. Ela não sabe que as palavras dele carregam outro significado. Ela não sabe que ele está falando também sobre o peso que ele carrega, e isso deixa a cena ainda mais complicada. Depois da festa, Jill sai um pouco para ficar sozinha. E acontece uma coisa que conecta novamente com o passado dela. Ela pega o telefone e liga para Isabelle. Mesmo sabendo que ela não vai atender. Mesmo sabendo que ela não está mais ali. E essa parte mostra uma coisa muito real sobre o luto. Às vezes, a gente sabe racionalmente que alguém se foi, mas emocionalmente demora muito mais para aceitar. Você ainda quer contar alguma coisa, ainda quer mandar uma mensagem, ainda quer ouvir aquela voz. E quando Jill liga, algo inesperado acontece. O telefone de Wes toca. E nesse instante tudo muda, porque Jill começa a juntar as peças. Ela percebe que todas aquelas mensagens, todas aquelas conversas que ela mandava para Isabelle, tudo estava chegando para Wes. E naquele momento, ela entende que ele sabia muito mais sobre ela do que deveria. Ele sabia dos medos dela, sabia das lembranças dela, sabia das coisas que ela nunca contou diretamente. E essa descoberta destrói completamente a imagem que ela tinha dele. Porque pensa comigo. Imagine você descobrir que a pessoa que você ama conheceu seus momentos mais frágeis sem você saber. Mesmo que ela tenha boas intenções depois, existe uma quebra de confiança. E Jill sente exatamente isso. Ela se sente enganada. Ela sente que toda aquela conexão foi construída em cima de uma mentira. E a reação dela é muito forte. Ela não quer ouvir explicações. Ela não quer aceitar desculpas naquele momento. E eu gostei disso, porque o filme não faz Jill simplesmente perdoar tudo rapidamente só porque existe amor. Ela tem sentimentos, mas ela também tem limites. Ela fala para Wes que depois de tudo aquilo, ela não quer mais ver ele. E essa é uma das cenas onde a dor dela aparece mais. Porque não é apenas raiva, é decepção. É perceber que alguém que parecia ser uma resposta acabou trazendo mais uma ferida. Wes fica destruído, porque ele percebe que perdeu a pessoa que mais fez ele querer mudar. E agora, ele precisa lidar com as consequências das próprias escolhas. Depois disso,
Jill volta para casa completamente abalada. Ela passa por aquele momento onde você sente que tudo aquilo que ela estava tentando reconstruir simplesmente desmoronou. Ela perdeu Isabelle. Ela teve problemas na carreira. Ela tentou abrir o coração novamente, e agora sente que fez a escolha errada. Mas o filme ainda não terminou. Porque uma coisa que essa história mostra muito bem é que, às vezes, o fundo do poço também pode ser o começo de uma nova fase. E Jill ainda vai precisar descobrir quem ela é, sem depender das pessoas que ela perdeu. Enquanto isso, Wes também vai precisar provar que a mudança dele é real. Não com palavras, mas com atitudes. Depois de tudo o que acontece entre Jill e Wes, galera, a história entra em uma fase mais silenciosa. E eu acho que esse momento é muito importante, porque o filme deixa de focar apenas no romance e começa a mostrar as consequências das escolhas dos personagens. Porque uma coisa é você falar que ama alguém, outra coisa é você lidar com o que fez depois de machucar essa pessoa. E é exatamente isso que acontece com Wes. Ele finalmente percebe o tamanho do erro dele. No começo da história, ele era alguém que estava acostumado a conseguir as coisas do jeito mais fácil. Ele usava informações, ele manipulava situações, e ele achava que sempre conseguia controlar tudo. Só que Jill foi a primeira pessoa que fez ele perceber que algumas coisas não podem ser controladas. Sentimentos não funcionam assim. Você não pode simplesmente descobrir tudo sobre alguém e achar que isso vai criar uma conexão perfeita. E agora, ele precisa lidar com a perda dela. Enquanto isso, Jill tenta voltar para a própria vida. E essa parte mostra uma coisa que eu gostei bastante. Ela não fica parada esperando alguém resolver os problemas dela. Ela continua tentando. Ela volta para o restaurante. Ela continua trabalhando. Ela continua tentando provar seu valor. Mesmo estando completamente machucada por dentro. E isso faz dela uma personagem muito mais forte. Porque muitas vezes em filmes de romance, depois de uma decepção, a personagem principal fica apenas sofrendo, até o amor voltar. Mas Jill não. Ela sente a dor, claro. Ela sofre. Mas ela também continua andando. E isso combina muito com tudo que a história mostrou desde o começo. Ela sempre foi alguém que cuidava das pessoas. Agora, ela precisa aprender a cuidar dela mesma. No restaurante, acontece uma nova oportunidade. Os chefes decidem escolher alguém para criar novos pratos e mostrar seu talento. E para Jill, esse momento parece ser a chance que ela sempre esperou. Finalmente, alguém vai olhar para ela não como uma funcionária qualquer, mas como uma verdadeira cozinheira. E dá para sentir a ansiedade dela. Porque durante muito tempo, ela ouviu que precisava esperar. Que ainda não era o momento. Que ela não estava pronta. Então agora, ela quer provar o contrário. Ela entra nesse desafio com toda a força. E aqui, o filme faz uma coisa interessante. Ele mostra que talento não é apenas saber cozinhar. É também colocar sentimento naquilo que você faz. Porque comida no filme sempre teve uma ligação emocional. A comida lembra pessoas, lembra momentos, lembra histórias. E Jill entende isso. Ela não quer apenas fazer um prato bonito. Ela quer fazer algo que tenha significado. Então, ela prepara algo que lembra a infância dela. Uma receita simples, mas cheia de memória. E eu acho isso muito simbólico. Porque enquanto ela perdeu alguém muito importante, ela começa a perceber que as lembranças não precisam ser apenas uma fonte de dor. Elas também podem virar força. Ela termina o prato e espera pelo resultado. Só que quando os chefes provam as comidas, acontece algo que ela não esperava. Eles não gostam. E isso quebra ela. Porque ela colocou tudo de si naquele momento. Não era apenas um prato. Era uma parte dela. E quando alguém rejeita aquilo, parece que está rejeitando ela também.
Mas aí vem uma parte ainda mais complicada. O chefe acaba escolhendo alguém que não necessariamente fez o melhor prato. Ele escolhe alguém que conseguiu agradar ele de outra maneira. E Jill percebe uma coisa. Talvez aquele lugar nunca tenha sido feito para ela. Talvez ela estivesse tentando crescer em um ambiente que nunca iria enxergar o potencial dela. E isso deixa ela muito frustrada. Ela explode. Ela fala tudo o que estava guardado. Ela diz que cansou de esperar uma oportunidade, que cansou de tentar provar algo para pessoas que nunca deram uma chance real para ela. E finalmente ela decide sair. Esse momento é muito importante, porque é uma decisão dela. Ela não está fugindo. Ela está escolhendo um novo caminho. Ela percebe que talvez o sonho dela não precise acontecer dentro daquele restaurante. Talvez ela precise criar o próprio espaço. E é aí que entra uma nova fase da vida dela. Jill decide abrir seu próprio negócio. E essa parte é muito legal, porque mostra uma evolução completa da personagem. No começo, ela era alguém tentando conseguir aprovação. Agora, ela está criando algo dela. Ela pega um veículo, transforma em um pequeno negócio de comida e começa a construir tudo do zero. Claro que não é fácil, e o filme não tenta vender aquela ideia falsa de que basta acreditar que tudo vai dar certo. Ela enfrenta problemas. Ela tem medo. Ela não sabe se vai funcionar. Mas mesmo assim, ela tenta. E essa é uma das mensagens mais fortes do filme. Às vezes, a gente espera uma oportunidade aparecer. Mas em alguns momentos, precisamos criar a nossa própria oportunidade. Jill começa a organizar tudo. Ela pinta o veículo, prepara os ingredientes, planeja o cardápio. E pela primeira vez em muito tempo, ela sente que está fazendo algo por ela. Só que, como sempre acontece nessa história, as coisas não podem ser simples. No dia da abertura, quando finalmente chega o primeiro cliente, acontece um problema. O veículo começa a pegar fogo, e todo aquele trabalho parece desmoronar em segundos. E eu achei essa cena muito simbólica, porque parece representar tudo o que Jill sente. Ela acabou de perder Isabelle, perdeu Wes, perdeu o emprego, e agora até o novo começo dela está ameaçado. É como se a vida estivesse testando até onde ela consegue continuar. Ela olha para aquilo tudo e desaba, porque naquele momento ela sente que tentou de todas as formas. Mas então aparece alguém inesperado, uma antiga colega do restaurante, uma pessoa que conhecia Jill antes de toda essa mudança. E ela chega mostrando uma coisa muito importante. Jill não estava sozinha. Mesmo quando ela achava que tinha perdido tudo, ainda existiam pessoas que acreditavam nela. Essa amiga decide ficar ao lado dela, decide ajudar no novo negócio. E isso muda tudo, porque agora Jill não está tentando vencer sozinha. Ela tem apoio. Ela tem alguém dizendo, vamos fazer isso funcionar. E aos poucos, elas conseguem reorganizar tudo. Elas mudam o local, recomeçam. E quando finalmente abrem de novo, a resposta das pessoas surpreende, porque o talento de Jill sempre esteve ali. Ela só precisava de um lugar onde pudesse mostrar. E essa fase mostra que a personagem está finalmente encontrando seu próprio caminho. Mas enquanto Jill está reconstruindo a vida dela, Wes continua preso no passado. E ele ainda tem uma coisa que precisa resolver. Porque ele sabe que a história deles não terminou apenas com uma briga. Terminou com uma verdade que ela ainda precisa entender. E agora, galera, a história começa a mostrar o outro lado dessa situação. Porque até aqui, a gente acompanhou muito mais a dor da Jill, a forma como ela tentou se reconstruir e como ela encontrou força para continuar. Mas agora, o filme volta para o Wes e mostra o que está acontecendo com ele depois de perder a pessoa que mudou a vida dele. E uma coisa que eu gostei é que o filme não tenta transformar o Wes em uma vítima. Ele não fica apenas sofrendo
e esperando que Jill volte. Ele sabe que tudo aquilo aconteceu por causa das escolhas dele. Ele sabe que machucou alguém que não merecia. E isso faz diferença. Porque arrependimento de verdade não é só falar, eu errei. É aceitar que talvez a pessoa que você machucou não queira mais você na vida dela. E esse é exatamente o lugar onde Wes está. Ele está sozinho, pensando em tudo o que aconteceu. Ele lembra dos momentos com Jill, das conversas, das risadas, dos pequenos detalhes que fizeram ele se apaixonar. Só que agora, tudo isso vem acompanhado de culpa. E essa é uma das partes mais humanas do personagem, porque ele percebe que a coisa que aproximou os dois também foi a coisa que destruiu tudo. As mensagens de Isabelle foram o começo daquela conexão, mas também foram o motivo da quebra de confiança. Enquanto isso, Jill começa uma nova fase com seu negócio. E eu gosto muito dessa parte, porque mostra ela se tornando mais independente. No começo do filme, muita coisa na vida dela girava em torno de outras pessoas. Da irmã, do relacionamento, do reconhecimento no trabalho. Agora ela começa a criar algo que é dela. Ela começa a entender o próprio valor. E isso não significa que ela esqueceu Isabelle. Muito pelo contrário. A memória da irmã continua presente em tudo, principalmente na comida, porque a cozinha sempre foi uma forma dela expressar sentimentos. Cada prato tem uma lembrança. Cada receita carrega uma história. E é por isso que o novo negócio dela começa a chamar atenção. As pessoas não gostam apenas da comida. Elas gostam da emoção por trás dela. Elas sentem que existe uma história ali. E isso é algo que grandes cozinheiros entendem. Comida não é só sabor. É memória. É experiência. É uma conexão. Só que enquanto Jill começa a crescer, Wes continua tentando descobrir como pode consertar as coisas. Ele pensa em procurar Jill várias vezes, mas ele sabe que aparecer do nada não vai resolver. Porque dessa vez, ele precisa fazer algo diferente. Ele não pode tentar convencer ela com palavras bonitas. Ele precisa mostrar mudança. E é aí que entra uma das partes mais interessantes da história. Wes recebe uma notícia relacionada às mensagens antigas de Isabelle. As mensagens que Jill mandava para a irmã eram algo muito importante para ela. E agora, existe a possibilidade de que elas desapareçam. E para qualquer pessoa, isso poderia parecer apenas uma coisa digital, mas para Jill, aquelas mensagens eram uma ligação com a irmã. E Wes entende isso. Ele sabe o quanto aquilo significa. E pela primeira vez, ele decide ajudar sem esperar nada em troca. Não para ganhar Jill de volta, mas porque é algo que ela merece. E isso mostra uma evolução enorme, porque antes ele usava informações para benefício próprio. Agora, ele usa o que sabe para ajudar alguém. Essa mudança é pequena, mas muito importante. Ele procura uma antiga pessoa que trabalhava com tecnologia, alguém que no passado ajudava ele com algumas coisas. E Wes pede ajuda, mas dessa vez o motivo é diferente. Ele não quer dinheiro. Ele não quer vantagem. Ele quer recuperar algo importante para Jill. E até essa pessoa percebe a diferença nele. Porque ele não parece mais aquele mesmo cara. Ele parece alguém que realmente se importa. Enquanto isso, Jill segue tentando reconstruir sua vida. E eu acho interessante porque o filme não faz ela esquecer tudo rapidamente. Ela ainda sente falta de Wes. Mesmo com toda a raiva, mesmo com toda a decepção. Porque quando alguém entra na sua vida de uma forma intensa, não é simples apagar. E essa é uma das partes mais realistas. Você pode estar magoado com alguém e ainda sentir falta. As duas coisas podem existir ao mesmo tempo. Jill tenta seguir em frente, mas algumas lembranças continuam aparecendo. Ela lembra das conversas, dos momentos bons, da forma como ele fazia ela rir. Mas logo depois, lembra da mentira.
e volta a se fechar. Essa mistura de sentimentos deixa a personagem muito mais real, porque ela não é alguém que simplesmente odeia Wes. Ela está machucada. E existe uma diferença enorme. Enquanto tudo isso acontece, Wes consegue recuperar parte das mensagens. E esse momento é importante porque ele tem uma escolha. Ele poderia simplesmente usar isso como uma forma de voltar para a vida dela. Poderia aparecer dizendo: "Olha, eu fiz isso por você", mas ele entende que não é sobre ele. Ele entende que essas mensagens pertencem a Jill e à memória da Isabelle. E isso mostra que ele finalmente começou a colocar o sentimento dela acima do próprio desejo. E galera, essa é uma das maiores mudanças do personagem. No começo, ele queria controlar tudo. Agora, ele aceita que talvez a decisão final não seja dele. Ele fez o que precisava fazer. Agora Jill precisa escolher. E essa escolha vai ser muito difícil. Porque quando existe amor, mas também existe uma ferida, a pergunta não é apenas: eu ainda gosto dessa pessoa? A pergunta é: eu consigo confiar novamente? E confiança é uma coisa muito mais difícil de recuperar do que o amor. O filme começa então a preparar o reencontro. Mas dessa vez, não é aquele reencontro simples de casal de filme. Não é só correr, abraçar e esquecer tudo. Existe uma história inteira entre eles. Existe dor, existe arrependimento, existe tudo aquilo que eles viveram. E agora, galera, a gente entra naquela fase da história onde tudo começa a se aproximar de uma conclusão. Mas antes de qualquer final feliz, o filme faz questão de mostrar que algumas feridas não fecham de um dia para o outro. E eu acho isso uma das coisas mais fortes de Mensagens para Isabelle. Porque muitas histórias de romance fazem parecer que basta uma pessoa pedir desculpa e pronto, tudo volta ao normal. Mas na vida real não é assim. Quando alguém quebra sua confiança, principalmente alguém que você deixou entrar em uma parte muito íntima da sua vida, recuperar isso leva tempo. E Jill está exatamente nesse ponto. Ela conseguiu reconstruir várias coisas: o trabalho, a rotina, a própria confiança. Mas existe uma parte dela que ainda está presa em tudo o que aconteceu com Wes. Porque mesmo tentando seguir em frente, ela ainda lembra dele. E isso acontece porque a relação deles não foi falsa para ela. Os sentimentos dela eram reais. Os momentos que eles viveram foram reais. O problema foi a forma como tudo começou. E essa diferença é o que deixa a situação tão complicada. Enquanto isso, Wes continua tentando fazer a coisa certa. E talvez essa seja a primeira vez em toda a vida dele que ele realmente entende o significado de esperar. Antes, quando ele queria alguma coisa, ele ia atrás. Ele procurava um jeito de conseguir. Ele manipulava situações. Mas agora, ele entende que não pode fazer isso. Ele não pode forçar Jill a perdoar ele. Ele não pode aparecer e exigir uma segunda chance. Ele precisa respeitar o espaço dela. E isso mostra o quanto ele mudou. Porque uma pessoa que sempre tentou controlar tudo, agora está aprendendo a aceitar que algumas coisas estão fora do controle. E isso é uma evolução enorme. A parte das mensagens da Isabelle também ganha mais importância. Porque no começo, elas eram apenas uma forma da Jill continuar conectada com a irmã. Mas depois, elas se tornam uma prova de tudo que ela viveu. Cada mensagem tinha um pedaço dela. Cada áudio carregava uma emoção. Era como se fosse um diário de uma fase da vida dela. Então, quando existe o risco de perder isso, não é apenas perder arquivos, é perder memórias. E o Wes entende isso. Ele entende porque ele também começou a conhecer a Isabelle através dessas mensagens. Mesmo sem nunca ter encontrado ela, ele percebeu o quanto ela era importante para Jill. E isso cria uma conexão estranha entre eles. Porque uma pessoa que ele nunca conheceu
acabou sendo uma das razões pelas quais ele mudou. E eu acho esse detalhe muito bonito na história. A Isabelle não aparece fisicamente durante grande parte do filme, mas ela continua influenciando tudo. Ela continua presente nas escolhas da Jill, na forma como ela cozinha, na forma como ela ama, na forma como ela tenta seguir. Ela virou uma memória viva. Enquanto Jill trabalha no novo negócio, ela começa a receber mais reconhecimento. As pessoas começam a perceber o talento dela. E isso é importante, porque no começo ela precisava que outras pessoas dissessem que ela era boa. Agora, ela começa a perceber isso sozinha. Ela não está mais esperando alguém dar uma chance. Ela criou a própria chance. E essa é uma das maiores transformações da personagem. Aquela Jill do começo, que estava tentando encontrar seu lugar, agora está construindo um caminho próprio. Mas claro, existe uma parte emocional que ela ainda precisa resolver. E essa parte é Wes. Porque por mais que ela tente ignorar, existe uma pergunta dentro dela. Será que ele realmente mudou? E essa pergunta fica ainda mais forte quando ela começa a entender algumas coisas. Porque as ações dele depois do erro foram diferentes. Ele não voltou tentando se justificar. Ele não tentou colocar a culpa nas circunstâncias. Ele simplesmente tentou ajudar, e isso começa a mexer com ela. Mas ao mesmo tempo, a mágoa ainda está ali. E eu acho que essa mistura é o que deixa a história mais madura. Porque ela não esquece tudo só porque sente saudade. Ela lembra do que aconteceu. Ela lembra de como se sentiu. E ela tem medo de passar pela mesma dor novamente. Enquanto isso, Wes recebe a confirmação de que conseguiu recuperar as mensagens. E esse momento é muito importante, porque ele finalmente tem algo que pode entregar para Jill. Mas ele fica pensando, será que ele deveria aparecer? Será que ela vai achar que ele está usando isso como desculpa para voltar? Será que ela vai aceitar? E esse conflito mostra que ele agora pensa nas consequências. Antes, ele só pensava no resultado. Agora, ele pensa no impacto que suas ações têm nos outros. E essa mudança é uma das maiores mensagens do filme. Pessoas podem mudar, mas mudança de verdade não acontece quando alguém promete. Acontece quando as atitudes começam a ser diferentes. E Wes está tentando provar isso. A história também começa a preparar um reencontro entre os dois. Mas antes disso, o filme mostra um pouco mais da vida da Jill. Ela está em um momento onde finalmente sente orgulho de si mesma. Ela olha para tudo que construiu e percebe que conseguiu. Mesmo depois de perder Isabelle. Mesmo depois de ter o coração partido. Mesmo depois de achar que não conseguiria continuar. Ela continuou. E isso é muito importante, porque a mensagem do filme nunca foi apenas sobre encontrar um novo amor. É sobre encontrar você mesmo depois de perder alguém. O amor aparece como uma parte da vida dela, mas não como a única coisa que salva ela. E eu gostei muito disso, porque Jill não precisava de alguém para consertar ela. Ela precisava descobrir que ela ainda conseguia continuar. E agora, com tudo preparado, falta apenas uma coisa: o encontro final. A conversa que os dois evitaram. O momento onde Jill vai decidir se o passado é forte o suficiente para destruir tudo, ou se o sentimento deles pode sobreviver depois de toda essa verdade. E agora, galera, chegamos naquele momento em que a história começa a apertar de verdade. Porque depois de tudo que aconteceu entre Jill e Wes, a gente entende que o problema nunca foi apenas o amor que existia entre eles. O problema sempre foi a confiança. E confiança é uma coisa muito difícil de reconstruir quando alguém quebra. Jill continua vivendo a vida dela, cuidando do próprio negócio e tentando focar no futuro. E eu gosto muito dessa fase dela porque mostra uma personagem que amadureceu bastante desde o começo. No início, Jill estava tentando equilibrar tudo. Ela queria cuidar da Isabelle, queria crescer na carreira,
Queria encontrar alguém que entendesse ela. Mas depois de perder a irmã e passar por toda aquela confusão com Wes, ela percebe que antes de qualquer pessoa entrar na vida dela, ela precisava se encontrar. E isso é uma evolução enorme. Ela não é mais aquela pessoa esperando uma oportunidade aparecer. Agora, ela criou a própria oportunidade. O negócio dela começa a ganhar força, e as pessoas começam a reconhecer o trabalho dela. E tem algo muito simbólico nisso, porque no começo, ninguém dava espaço para ela mostrar o que sabia fazer. No restaurante antigo, ela era vista apenas como alguém que fazia tarefas simples. Agora as pessoas chegam até ela porque querem provar algo que saiu da criatividade dela. Ela finalmente está sendo vista. Mas mesmo com tudo melhorando, existe uma parte dela que ainda não conseguiu resolver. E essa parte é o Wes. Porque por mais que ela tente negar, ele ainda está presente na cabeça dela. E isso acontece porque quando alguém marca a nossa vida, não é tão simples apagar. Principalmente quando os momentos bons foram verdadeiros. E esse é o conflito dela. Ela sabe que ele errou. Ela sabe que o que aconteceu foi grave. Mas ela também sabe que os sentimentos que ela teve eram reais. E lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo é muito difícil. Enquanto isso, Wes decide que não pode continuar apenas esperando. Mas dessa vez, ele faz diferente. Ele não tenta invadir a vida dela. Ele não tenta criar uma situação para forçar uma conversa. Ele apenas tenta fazer aquilo que acredita ser certo. Ele recupera as mensagens de Isabelle, e essa parte tem um peso enorme. Porque essas mensagens não eram apenas textos, eram lembranças de uma pessoa que Jill amava. E Wes entende que aquilo é mais importante do que qualquer chance de reconciliação. Ele não está fazendo isso para ganhar pontos. Ele está fazendo porque sabe que Jill merece ter aquilo. E essa é uma das maiores mudanças dele. O antigo Wes teria pensado: como eu posso usar isso para conseguir alguma coisa? O novo Wes pensa: como eu posso ajudar alguém que eu machuquei? E isso muda completamente a forma como a gente vê o personagem. Mas ainda existe uma dúvida. Será que Jill vai conseguir perdoar? Porque uma coisa é reconhecer que alguém mudou. Outra coisa é deixar essa pessoa entrar novamente no seu coração. E o filme entende isso. Ele não corre com essa decisão. Ele deixa a emoção acontecer aos poucos. Jill recebe as mensagens de Isabelle novamente. E esse momento é muito forte, porque pela primeira vez em muito tempo, ela consegue sentir a presença da irmã de uma maneira diferente. Não como uma dor, mas como uma lembrança boa. Ela começa a ouvir aquelas mensagens e percebe quantos momentos importantes ela compartilhou com Isabelle. Ela lembra das conversas, das risadas, dos conselhos. E isso faz ela perceber uma coisa. Isabelle nunca quis que ela parasse de viver. A irmã dela sempre incentivou Jill a seguir em frente, a ser feliz, a correr atrás dos sonhos. E talvez esse seja o maior presente que Isabelle deixou. Não as mensagens, mas a força que ela colocou dentro da Jill. E eu acho essa parte muito bonita, porque a história mostra que perder alguém não significa que essa pessoa desaparece completamente. Às vezes, ela continua existindo nas coisas que ensinou, nas memórias, nas mudanças que causou. Enquanto Jill pensa em tudo isso, ela começa a olhar para Wes de uma forma diferente. Não significa que ela esqueceu tudo, não significa que a dor desapareceu, mas ela começa a perceber que talvez ele não seja mais a mesma pessoa. E essa é uma decisão complicada, porque perdoar alguém não significa dizer que o que aconteceu foi certo. Significa aceitar que aquela pessoa pode ser diferente agora. E essa é uma diferença importante. Depois disso, a história começa a caminhar para um reencontro. E eu gosto porque o filme não transforma esse reencontro em uma cena exagerada.
Não é aquele momento onde tudo magicamente fica perfeito. Existe silêncio, existe insegurança, existe medo, porque os dois sabem que precisam conversar sobre tudo. E quando eles finalmente ficam frente a frente, fica claro que ainda existe sentimento. Mas existe também muita coisa para resolver. Wes não tenta fugir. Ele assume o que fez. Ele admite que conheceu Jill de uma maneira errada. Ele admite que invadiu uma parte da vida dela. E talvez essa seja a primeira vez que Jill vê ele realmente assumindo a responsabilidade. Sem desculpas. Sem tentar mudar a história. E isso começa a quebrar um pouco a barreira dela. Porque uma das coisas mais difíceis é quando alguém machuca a gente e depois tenta fingir que nada aconteceu. Wes faz o contrário. Ele olha para o erro e aceita as consequências. E nesse momento, a gente começa a entender que talvez exista uma possibilidade de recomeço. Não um recomeço igual ao começo, mas algo novo, algo baseado em honestidade. Só que o filme ainda guarda algumas emoções antes do final. Porque antes de Jill tomar qualquer decisão, ela precisa entender uma última coisa. Ela está escolhendo Wes porque realmente quer, ou porque sente falta daquilo que eles tinham. E essa resposta vai definir tudo. E agora, galera, a gente chega naquela parte em que a história começa a juntar todas as peças que foram espalhadas desde o começo. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é que o conflito final não é sobre será que eles vão ficar juntos? Na verdade, a pergunta mais importante é será que eles conseguem confiar um no outro novamente? Porque amor sozinho nem sempre resolve tudo. Você pode gostar muito de alguém e ainda assim precisar se proteger. E a Jill está exatamente nesse ponto. Ela olha para tudo o que aconteceu e percebe que o Wes mudou em alguns aspectos. Ela vê as atitudes dele, vê que ele tentou reparar o erro e que dessa vez ele não está tentando ganhar nada em troca. Mas ao mesmo tempo, a lembrança da dor ainda existe. E eu acho essa parte muito real, porque quando alguém decepciona a gente, mesmo que a pessoa mude, aquela primeira sensação não desaparece completamente. Você pode perdoar, mas lembrar ainda faz parte. E o filme trabalha isso muito bem. Jill começa a perceber que talvez ela tenha passado muito tempo tentando fugir da dor. Desde a morte da Isabelle, ela tentou se manter ocupada, trabalhou, tentou novos relacionamentos, tentou construir uma nova vida. Mas no fundo, ela ainda carregava aquela sensação de que precisava encontrar um jeito de seguir sem sentir culpa. E o retorno do Wes faz ela perceber que talvez seguir em frente não seja esquecer o passado. É aceitar o passado e continuar mesmo assim. E essa é uma das mensagens mais bonitas da história. Porque muitas vezes a gente pensa que superar algo significa apagar. Mas não. Superar significa aprender a viver com aquilo. E a Isabelle continua sendo uma parte importante da vida da Jill. Ela continua aparecendo através das lembranças, das receitas, das conversas, das escolhas que Jill faz. Ela não foi substituída. E isso é muito importante, porque o filme nunca transforma um novo amor em uma troca. O Wes não ocupa o lugar da Isabelle. Ele apenas aparece em uma nova fase da vida dela. Enquanto isso, Wes também passa por sua própria mudança. E eu acho interessante porque o filme mostra que ele não muda porque quer conquistar Jill. Ele muda porque finalmente percebe que a forma como ele vivia antes estava errada. Antes, ele era alguém que sempre procurava atalhos. Ele queria dinheiro, queria sucesso, queria controle. Mas ele não entendia o valor de uma conexão verdadeira. E a Jill foi a primeira pessoa que mostrou isso para ele. Só que agora, ele precisa aceitar que talvez essa conexão tenha chegado tarde. E esse é o peso que ele carrega. Ele sabe que ama ela.
mas sabe também que talvez tenha perdido a chance. E isso deixa o personagem muito mais interessante, porque ele não está tentando convencer ninguém. Ele está apenas tentando fazer a coisa certa pela primeira vez. Depois de todo esse processo, chega um momento em que Jill recebe uma oportunidade de olhar para tudo de uma maneira diferente. Ela percebe que a pessoa que ela amava antes da descoberta do segredo ainda era uma pessoa real. Os momentos bons aconteceram, as risadas aconteceram, as conversas aconteceram. O problema foi a mentira. E essa separação é muito importante. Porque às vezes, quando alguém erra com a gente sente que tudo foi falso. Mas nem sempre é assim. Às vezes, algo pode ter sido verdadeiro e ainda assim ter começado de uma forma errada. E é isso que Jill começa a entender. O relacionamento deles não foi uma mentira completa, mas também não foi perfeito. Era uma mistura de sentimentos reais e uma escolha errada. E isso torna tudo mais complicado. Enquanto Jill pensa nisso, ela continua focada no próprio futuro. O negócio dela cresce cada vez mais. E eu gosto porque a história fecha um ciclo. No começo, ela queria que alguém reconhecesse o talento dela. Agora ela tem pessoas reconhecendo o trabalho dela. No começo, ela queria uma chance dentro de um restaurante. Agora ela criou o próprio espaço. Ela passou de alguém tentando provar seu valor para alguém que sabe o próprio valor. E isso é uma evolução enorme. Mas claro, o romance ainda precisa de uma conclusão. Porque depois de tudo que aconteceu, os dois precisam decidir se vale a pena tentar novamente. E essa decisão não acontece porque eles esqueceram os problemas. Acontece porque eles entendem que todo mundo tem falhas. Mas o que importa é o que a pessoa faz depois de errar. E Wes finalmente começa a mostrar isso. Ele não tenta apagar o passado. Ele aceita que o passado existe. E isso é uma atitude muito mais madura. Ele entende que talvez Jill nunca confie nele como antes. Mas ele está disposto a construir algo novo. E essa é a única forma de recuperar uma relação. Não tentando voltar ao que era, mas criando algo diferente, mais honesto, mais forte. A história também prepara um momento especial envolvendo o passado da Jill. Ela percebe que as mensagens da Isabelle sempre foram uma forma de amor. Mesmo sem saber o futuro, mesmo sem imaginar tudo o que aconteceria, Isabelle deixou algo para Jill, uma lembrança, uma força, uma mensagem de que a vida continua. E eu acho que esse é o verdadeiro coração do filme. Não é apenas sobre romance. É sobre aprender a continuar depois de uma perda. É sobre entender que algumas pessoas deixam a nossa vida, mas nunca deixam completamente o nosso coração. E agora só falta uma última escolha. Jill precisa decidir se vai deixar o medo vencer, ou se vai permitir que algo novo aconteça. E finalmente, galera, chegamos ao momento final dessa história. E depois de acompanhar toda essa jornada da Jill e do Wes, dá para perceber que Mensagens para Isabelle nunca foi apenas um filme sobre romance. Claro que existe o romance. Existe aquela conexão entre duas pessoas que se encontram em um momento inesperado. Mas no fundo, essa história fala muito mais sobre perda, sobre mudança e sobre como algumas pessoas aparecem na nossa vida para transformar quem a gente é. E a Jill passou por muita coisa. No começo do filme, ela era uma pessoa que tinha muitos sonhos, mas parecia estar presa em uma fase onde tudo dependia de conseguir uma oportunidade. Ela queria crescer como chefe. Ela queria cuidar da Isabelle. Ela queria encontrar alguém que entendesse ela. Só que, de repente, ela perde a pessoa mais importante da vida dela. E esse momento muda completamente tudo. A morte da Isabelle não foi apenas uma perda familiar. Foi como se uma parte da identidade dela também tivesse ido embora. Porque a Isabelle era aquela pessoa que conhecia todos os lados da Jill.
Ela sabia dos sonhos dela, sabia dos medos, sabia das inseguranças. E quando alguém assim desaparece, fica aquele sentimento de vazio. Mas ao longo da história, a Jill aprende uma coisa muito importante. A ausência de alguém não significa que tudo que aquela pessoa deixou desapareceu. A Isabelle continua viva nas lembranças, nas mensagens, nos ensinamentos, na forma como Jill olha para a vida. E isso é uma das mensagens mais bonitas do filme. Agora sobre o Wes, eu acho que o caminho dele foi cheio de erros, mas também cheio de transformação. Ele começou como alguém que não entendia realmente o valor das conexões. Ele estava acostumado a conseguir as coisas usando métodos errados. Ele observava as pessoas, pegava informações e usava isso a favor dele. E o maior erro dele foi fazer isso com alguém que estava passando por um momento extremamente sensível. A Jill não precisava de alguém invadindo a vida dela. Ela precisava de alguém que respeitasse o espaço dela. E foi exatamente isso que ele demorou para entender. Mas a parte interessante é que o filme mostra que ele percebeu. Ele entendeu o erro. E mais importante, ele mudou suas atitudes. Porque falar que mudou é fácil. Difícil é provar. E ele prova quando ajuda Jill sem esperar nada em troca. Ele recupera algo que era importante para ela. Ele devolve uma parte da conexão dela com a Isabelle. E nesse momento, ele mostra que finalmente aprendeu a amar de uma forma diferente. Não uma forma egoísta, mas uma forma onde ele pensa no que a outra pessoa precisa. E é aí que a relação deles começa a ter uma nova chance. Não porque o passado foi esquecido, mas porque eles conseguem olhar para ele e aprender. E finalmente, chega aquele momento em que os dois se encontram novamente. Só que agora, eles não são mais as mesmas pessoas. A Jill mudou, o Wes mudou. E isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que um relacionamento precisa voltar exatamente para onde parou. Mas não. Algumas histórias precisam começar de novo, com novas regras, com mais sinceridade, com mais maturidade. E quando eles conversam, dá para perceber que existe algo diferente. Eles não estão tentando fingir que nada aconteceu. Eles não estão apagando a dor. Eles estão aceitando tudo o que aconteceu e escolhendo continuar. E eu acho isso muito mais bonito do que aquele final onde tudo simplesmente se resolve em 5 minutos. Porque aqui existe consequência, existe aprendizado, existe crescimento. Depois disso, Jill continua focada no próprio caminho. E essa parte fecha muito bem o arco dela. Ela finalmente consegue construir algo dela. O negócio dela cresce, as pessoas reconhecem o talento dela. E ela prova para si mesma que nunca precisou da aprovação de ninguém para ser boa. Ela só precisava acreditar no próprio potencial. E essa é uma mensagem que muita gente pode levar desse filme. Às vezes a gente passa muito tempo esperando alguém perceber nosso valor, esperando alguém abrir uma porta. Mas em alguns momentos, a gente precisa construir a própria porta. E a Jill faz exatamente isso. No final, o filme entrega aquele momento mais emocional, onde os dois conseguem deixar o passado para trás. Não no sentido de esquecer, mas no sentido de não deixar aquilo controlar o futuro. Wes finalmente abre o coração. Ele mostra que quer continuar ao lado dela. E Jill entende que talvez amar alguém também seja aceitar que pessoas podem errar e ainda assim mudar. E aí vem aquela conclusão que combina com toda a história. A ideia de que algumas mensagens nunca desaparecem. Algumas pessoas continuam falando com a gente, mesmo quando não estão mais aqui. Algumas lembranças continuam guiando nossas escolhas. E no fim, Isabelle continua sendo uma parte dessa história. Ela foi o começo de tudo. Ela foi a razão pela qual duas pessoas completamente diferentes acabaram se encontrando. E mesmo sem estar presente,
ela continua influenciando tudo. Então, galera, minha opinião final sobre Mensagens para Isabelle é que esse é um filme que pode parecer uma simples história romântica no começo, mas entrega muito mais. Ele fala sobre luto, fala sobre recomeços, fala sobre perdão e, principalmente, fala sobre aprender a continuar. Eu gostei bastante da forma como o filme construiu os personagens. A Jill não é uma personagem perfeita. O Wes também não é. Eles erram, eles tomam decisões ruins, mas justamente por isso parecem mais humanos. Porque pessoas reais não são perfeitas. Elas têm problemas, têm medos e precisam aprender com aquilo. Para mim, o maior ponto positivo desse filme é justamente essa emoção mais simples. Ele não tenta ser uma história gigantesca. Ele fala sobre pequenas coisas que acabam mudando uma vida inteira. Uma mensagem, uma ligação, uma conversa, uma lembrança. E talvez seja por isso que ele funciona tão bem. Então é isso, galera. Essa foi minha análise completa de Mensagens para Isabelle. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam dessa história. Será que vocês perdoariam alguém como o Wes? Ou acham que a Jill fez certo em se afastar? Quero saber a opinião de vocês. E se gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem muito mais filmes, histórias e análises vindo por aí. E aí, galera? Depois de tudo o que aconteceu nessa história, eu quero falar um pouco sobre o que fica depois do final. Porque às vezes a gente termina um filme e pensa apenas no que aconteceu com os personagens. Mas algumas histórias continuam na nossa cabeça, mesmo depois dos créditos. E Mensagens para Isabelle é exatamente esse tipo de filme. Ele deixa algumas perguntas na nossa mente. Será que algumas pessoas aparecem na nossa vida por um motivo? Será que uma perda pode acabar abrindo espaço para algo novo? Será que alguém que errou muito consegue realmente mudar? E eu acho que o filme não tenta responder tudo de uma forma simples. Ele deixa a gente pensando. A trajetória da Jill é uma das partes que mais chamam atenção, porque ela passa por uma transformação muito grande. No começo, ela estava tentando segurar tudo. Ela queria ser forte pela Isabelle. Queria continuar vivendo normalmente. Queria não demonstrar o quanto estava sofrendo. Mas uma coisa que o filme mostra muito bem é que ser forte não significa não sentir dor. Às vezes, ser forte é justamente aceitar que você está machucado e mesmo assim continuar. E a Jill aprende isso aos poucos. Ela aprende que não precisa apagar a Isabelle da vida dela para seguir em frente. Ela não precisa fingir que não sente falta. Ela não precisa esquecer as memórias. Porque esquecer alguém que foi importante não é a única forma de continuar. Você pode guardar aquela pessoa dentro de você e ainda assim construir novos momentos. E eu acho que essa é uma mensagem muito bonita, porque muita gente passa por situações onde sente que está traindo uma lembrança quando começa a ser feliz novamente. Como se seguir em frente significasse abandonar aquilo que viveu. Mas a história da Jill mostra o contrário. Ela mostra que novas alegrias podem existir junto com antigas lembranças. E sobre o Wes, eu acho que ele é um personagem que divide muito a opinião do público, porque ao mesmo tempo que você entende a mudança dele, você também entende a raiva da Jill. E isso é uma coisa boa em um personagem. Quando um personagem faz você sentir coisas diferentes ao mesmo tempo, significa que ele foi bem construído. Você não olha para ele e pensa apenas, ele é bom ou ele é ruim. Você pensa, ele fez algo errado, mas será que ele conseguiu aprender? E essa é uma pergunta muito humana. Todo mundo erra em algum momento. Mas o que define uma pessoa não é apenas o erro, é o que ela faz depois. O Wes teve que abandonar a ideia de controlar tudo. Ele teve que entender que algumas coisas não podem ser consertadas com dinheiro, inteligência
ou estratégias. Algumas coisas só podem ser resolvidas com sinceridade. E talvez esse seja o maior aprendizado dele. Ele percebeu que amar alguém não é saber tudo sobre essa pessoa. É deixar ela escolher mostrar quem ela é. E essa diferença muda tudo. Outra coisa que eu achei interessante no filme é como a cozinha funciona quase como uma linguagem. A Jill não fala tudo o que sente. Muitas vezes ela coloca os sentimentos nos pratos que prepara. É possível simplesmente apagar. Então Jill liga para aquele número. Mas ela não sabe que aquele número agora pertence a outra pessoa. E é aí que a vida dela vai cruzar com alguém completamente inesperado. E é justamente nesse momento que o filme começa a brincar com uma ideia muito interessante. Porque pensa comigo, galera. Uma pessoa que fez parte da sua vida inteira se vai, mas alguma coisa dela continua existindo. Um número, uma mensagem, uma lembrança. E sem saber, Jill acaba criando uma conexão com alguém que nunca conheceu. O número de Isabelle agora pertence a um novo cara chamado Wes. E quando Jill manda mensagens ou liga pensando que está falando com a irmã, na verdade tudo está chegando para ele. E eu achei essa parte da história muito curiosa, porque o filme cria uma situação que parece impossível, mas ao mesmo tempo muito emocional. Não é apenas sobre um número de telefone. É sobre como uma pessoa desconhecida acaba entrando em uma parte muito íntima da vida de alguém. Wes, no começo, não entende direito o que está acontecendo. Ele começa a receber mensagens de uma garota que fala sobre sua irmã, sobre sua vida, sobre seus sentimentos e sobre coisas que parecem muito pessoais. E aí ele percebe que existe uma história por trás disso. Ele descobre que aquela pessoa chamada Isabelle não está mais viva e que Jill continua mandando mensagens porque ainda não conseguiu se despedir completamente. E nesse momento, o personagem do Wes fica mais interessante, porque ele poderia simplesmente ignorar tudo. Poderia pensar, esse número é meu agora, não tenho nada a ver com isso. Mas ele fica curioso. Ele começa a ouvir aquelas mensagens e entender quem era Jill, quem era Isabelle e como era aquela relação entre as duas. Só que tem uma coisa complicada nisso tudo. Ele está conhecendo alguém sem essa pessoa saber. E isso coloca o filme em uma situação muito delicada. Porque ao mesmo tempo que você entende o lado dele, você também pensa, será que isso é certo? E é exatamente esse tipo de conflito que deixa a história mais interessante. Enquanto tudo isso acontece, Jill continua tentando seguir em frente. Ela volta para sua rotina, continua trabalhando e tentando alcançar o sonho de ser uma chefe de verdade. Só que o caminho dela não é fácil. Ela está em um restaurante onde ninguém parece enxergar o potencial dela. Ela tem talento, tem vontade, tem criatividade, mas falta uma oportunidade. E eu gosto bastante dessa parte, porque o filme não transforma Jill em alguém que fica esperando ser salva por outra pessoa. Ela continua lutando pelos próprios sonhos. Ela continua tentando provar que é capaz. E isso faz com que a personagem fique muito mais forte. Em outro momento, Jill conhece Tyler, um cara que trabalha com vídeos e tem uma presença forte na internet. Ele parece ser aquele tipo de pessoa que chega animando o ambiente, falando muito, fazendo promessas grandes e tentando conquistar todo mundo. No começo, parece que ele pode ser uma boa influência na vida dela. Ele mostra interesse nela rapidamente e promete várias coisas, inclusive experiências que ela nunca teve. E Jill, que já passou por tanta coisa, acaba se permitindo viver um pouco. Ela tenta deixar o passado para trás,
Mas, conforme a história avança, você começa a perceber que nem tudo é tão perfeito quanto parece. E isso é uma coisa que o filme faz bem. Ele mostra que nem sempre as pessoas que aparecem na nossa vida com grandes palavras são as pessoas certas. Às vezes, alguém chega prometendo o mundo e entrega muito pouco. Enquanto Jill tenta entender sua relação com Tyler, Wes continua descobrindo mais sobre ela através das mensagens. E aqui entra uma das partes mais interessantes do personagem dele. Porque Wes começa a conhecer Jill antes mesmo de realmente conhecê-la. Ele sabe das coisas que ela gosta, dos momentos difíceis que ela passou, das lembranças que ela tem com Isabelle. Só que ele sabe tudo isso de uma forma que não deveria. E isso vai criando um conflito dentro dele. Porque ele começa a gostar dela, mas ao mesmo tempo, ele sabe que existe um segredo entre eles. E esse segredo pode destruir tudo. Outra coisa que chama atenção é que Wes não é apresentado como um personagem perfeito. Ele trabalha com imóveis e tem um lado meio duvidoso. Ele usa algumas estratégias questionáveis para conseguir clientes e ganhar dinheiro. Ele invade privacidades, usa informações que não deveria usar e acaba fazendo coisas que mostram que ele está longe de ser um herói perfeito. E eu acho que isso deixa o personagem mais real, porque pessoas reais têm erros, têm defeitos e têm coisas do passado que precisam enfrentar. O filme não tenta dizer que ele é um cara perfeito. Pelo contrário, ele mostra que ele é alguém tentando mudar. E essa é uma das mensagens principais da história. Às vezes uma pessoa pode estar tentando ser melhor, mas isso não significa que os erros dela desaparecem. Ela ainda precisa lidar com as consequências. Enquanto isso, Jill continua passando por altos e baixos. Ela está tentando encontrar seu lugar, tentando crescer como profissional e tentando entender o que ela realmente quer para a sua vida. E aí acontece uma situação que muda ainda mais o caminho dela. Jill percebe que Tyler talvez não seja quem ela imaginava. A pessoa que parecia uma oportunidade acaba mostrando outro lado. E isso machuca, porque ela já tinha começado a confiar novamente em alguém. Depois de tudo o que aconteceu com Isabelle, confiar em outra pessoa não era algo fácil para Jill. E quando essa confiança é quebrada, ela sente ainda mais. Nesse momento, o filme começa a aproximar cada vez mais Jill e Wes. Mas o interessante é que a aproximação deles não acontece de uma forma rápida. Não é aquele romance onde do nada os dois se apaixonam. A relação vai acontecendo aos poucos. Eles conversam, passam tempo juntos e começam a perceber que existe uma conexão. E para mim, essa é uma das melhores partes do filme. Porque a química entre eles vem mais da conversa do que apenas da atração. Eles começam como duas pessoas que carregam problemas diferentes. Jill carregando a dor de perder Isabelle. Wes carregando seus próprios erros e segredos. E aos poucos, eles vão encontrando um no outro uma forma de continuar. Até que chega o momento em que eles fazem um acordo. Eles decidem passar um tempo juntos, conhecer a cidade, viver momentos bons, mas sem acelerar nada. E essa decisão muda completamente a relação dos dois. Porque quando eles param de tentar impressionar um ao outro e simplesmente começam a aproveitar o momento, tudo fica mais natural. E é a partir desse momento que a relação entre Jill e Wes começa a ficar realmente diferente, galera. Porque até então, eles eram duas pessoas que estavam apenas tentando fugir dos próprios problemas. Jill estava tentando lidar com a ausência da irmã, com a frustração da carreira e com a dificuldade de confiar novamente em alguém.
Já Wes carregava aquele peso de saber que tinha entrado na vida dela através de um segredo. Mas quando eles fazem esse acordo de apenas se conhecerem melhor, sem pressão, a história muda bastante. Eles começam a sair juntos, conhecer lugares novos e simplesmente aproveitar o tempo. E uma coisa que eu gostei muito é que o filme não tenta transformar esses momentos em algo perfeito demais. Eles têm conversas estranhas, eles riem de coisas bobas, eles têm aqueles momentos que parecem pequenos, mas que fazem duas pessoas criarem uma conexão. E isso é muito parecido com a vida real. Muitas vezes, a gente combina muito com tudo que a história mostrou desde o começo. Ela sempre foi alguém que cuidava das pessoas. Agora, ela precisa aprender a cuidar dela mesma. No restaurante, acontece uma nova oportunidade. Os chefes decidem escolher alguém para criar novos pratos e mostrar seu talento. E para Jill, esse momento parece ser a chance que ela sempre esperou. Finalmente, alguém vai olhar para ela não como uma funcionária qualquer, mas como uma verdadeira cozinheira. E dá para sentir a ansiedade dela. Porque durante muito tempo, ela ouviu que precisava esperar, que ainda não era o momento, que ela não estava pronta. Então agora, ela quer provar o contrário. Ela entra nesse desafio com toda a força. E aqui, o filme faz uma coisa interessante. Ele mostra que talento não é apenas saber cozinhar. É também colocar sentimento naquilo que você faz. Porque comida no filme sempre teve uma ligação emocional. A comida lembra pessoas, lembra momentos, lembra histórias. E Jill entende isso. Ela não quer apenas fazer um prato bonito. Ela quer fazer algo que tenha significado. Então, ela prepara algo que lembra a infância dela. Uma receita simples, mas cheia de memória. E eu acho isso muito simbólico. Porque enquanto ela perdeu alguém muito importante, ela começa a perceber que as lembranças não precisam ser apenas uma fonte de dor. Elas também podem virar força. Ela termina o prato e espera pelo resultado. Só que quando os chefes provam as comidas, acontece algo que ela não esperava. Eles não gostam. E isso quebra ela. Porque ela colocou tudo de si naquele momento. Não era apenas um prato. Era uma parte dela. E quando alguém rejeita aquilo, parece que está rejeitando ela também. Mas aí vem uma parte ainda mais complicada. O chefe acaba escolhendo alguém que não necessariamente fez o melhor prato. Ele escolhe alguém que conseguiu agradar ele de outra maneira. E Jill percebe uma coisa. Talvez aquele lugar nunca tenha sido feito para ela. Talvez ela estivesse tentando crescer em um ambiente que nunca iria enxergar o potencial dela. E isso deixa ela muito frustrada. Ela explode. Ela fala tudo o que estava guardado. Ela diz que cansou de esperar uma oportunidade, que cansou de tentar provar algo para pessoas que nunca deram uma chance real para ela. E finalmente ela decide sair. Esse momento é muito importante, porque é uma decisão dela. Ela não está fugindo. Ela está escolhendo um novo caminho. Ela percebe que talvez o sonho dela não precise acontecer dentro daquele restaurante. Talvez ela precise criar o próprio espaço. E é aí que entra uma nova fase da vida dela. Jill decide abrir seu próprio negócio. E essa parte é muito legal, porque mostra uma evolução completa da personagem. No começo, ela era alguém tentando conseguir aprovação. Agora, ela está criando algo dela. Ela pega um veículo, transforma em um pequeno negócio de comida e começa a construir tudo do zero. Claro que não é fácil, e o filme não tenta vender aquela ideia falsa
de que basta acreditar que tudo vai dar certo. Ela enfrenta problemas. Ela tem medo. Ela não sabe se vai funcionar. Mas mesmo assim, ela tenta. E essa é uma das mensagens mais fortes do filme. Às vezes, a gente espera uma oportunidade aparecer. Mas em alguns momentos, precisamos criar a nossa própria oportunidade. Jill começa a organizar tudo. Ela pinta o veículo, prepara os ingredientes, planeja o cardápio. E pela primeira vez em muito tempo, ela sente que está fazendo algo por ela. Só que, como sempre acontece nessa história, as coisas não podem ser simples. No dia da abertura, quando finalmente chega o primeiro cliente, acontece um problema. O veículo começa a pegar fogo, e todo aquele trabalho parece desmoronar em segundos. E eu achei essa cena muito simbólica, porque parece representar tudo que Jill sente. Ela acabou de perder Isabelle, perdeu Wes, perdeu o emprego, e agora até o novo começo dela está ameaçado. É como se a vida estivesse testando até onde ela consegue continuar. Ela olha para aquilo tudo e desaba, porque naquele momento ela sente que tentou de todas as formas. Mas então aparece alguém inesperado, uma antiga colega do restaurante, uma pessoa que conhecia Jill antes de toda essa mudança. E ela chega mostrando uma coisa muito importante. Jill não estava sozinha. Mesmo quando ela achava que tinha perdido tudo, ainda existiam pessoas que acreditavam nela. Essa amiga decide ficar ao lado dela, decide ajudar no novo negócio. E isso muda tudo, porque agora Jill não está tentando vencer sozinha. Ela tem apoio. Ela tem alguém dizendo: vamos fazer isso funcionar. E aos poucos, elas conseguem reorganizar tudo. Elas mudam o local, recomeçam. E quando finalmente abrem de novo, a resposta das pessoas surpreende, porque o talento de Jill sempre esteve ali. Ela só precisava de um lugar onde pudesse mostrar. E essa fase mostra que a personagem está finalmente encontrando seu próprio caminho. Mas enquanto Jill está reconstruindo a vida dela, Wes continua preso no passado. E ele ainda tem uma coisa que precisa resolver. Porque ele sabe que a história deles não terminou apenas com uma briga. Terminou com uma verdade que ela ainda precisa entender. E agora, galera, a história começa a mostrar o outro lado dessa situação. Porque até aqui, a gente acompanhou muito mais a dor da Jill, a forma como ela tentou se reconstruir e como ela encontrou força para continuar. Mas agora, o filme volta para o Wes e mostra o que está acontecendo com ele depois de perder a pessoa que mudou a vida dele. E uma coisa que eu gostei é que o filme não tenta transformar o Wes em uma vítima. Ele não fica apenas sofrendo e esperando que Jill volte. Ele sabe que tudo aquilo aconteceu por causa das escolhas dele. Ele sabe que machucou alguém que não merecia. E isso faz diferença. Porque arrependimento de verdade não é só falar, eu errei. É aceitar que talvez a pessoa que você machucou não queira mais você na vida dela. E esse é exatamente o lugar onde Wes está. Ele está sozinho, pensando em tudo o que aconteceu. Ele lembra dos momentos com Jill, das conversas, das risadas, dos pequenos detalhes que fizeram ele se apaixonar. Só que agora, tudo isso vem acompanhado de culpa. E essa é uma das partes mais humanas do personagem, porque ele percebe que a coisa que aproximou os dois também foi a coisa que destruiu tudo. As mensagens de Isabelle foram o começo daquela conexão, mas também foram o motivo da quebra de confiança. Enquanto isso, Jill começa uma nova fase com seu negócio.
E eu gosto muito dessa parte, porque mostra ela se tornando mais independente. No começo do filme, muita coisa na vida dela girava em torno de outras pessoas. Da irmã, do relacionamento, do reconhecimento no trabalho. Agora ela começa a criar algo que é dela. Ela começa a entender o próprio valor. E isso não significa que ela esqueceu Isabelle. Muito pelo contrário. A memória da irmã continua presente em tudo, principalmente na comida, porque a cozinha sempre foi uma forma dela expressar sentimentos. Ele sabe que ama ela, mas sabe também que talvez tenha perdido a chance. E isso deixa o personagem muito mais interessante, porque ele não está tentando convencer ninguém. Ele está apenas tentando fazer a coisa certa pela primeira vez. Depois de todo esse processo, chega um momento em que Jill recebe uma oportunidade de olhar para tudo de uma maneira diferente. Ela percebe que a pessoa que ela amava antes da descoberta do segredo ainda era uma pessoa real. Os momentos bons aconteceram, as risadas aconteceram, as conversas aconteceram. O problema foi a mentira. E essa separação é muito importante. Porque às vezes, quando alguém erra com a gente sente que tudo foi falso. Mas nem sempre é assim. Às vezes, algo pode ter sido verdadeiro e ainda assim ter começado de uma forma errada. E é isso que Jill começa a entender. O relacionamento deles não foi uma mentira completa, mas também não foi perfeito. Era uma mistura de sentimentos reais e uma escolha errada. E isso torna tudo mais complicado. Enquanto Jill pensa nisso, ela continua focada no próprio futuro. O negócio dela cresce cada vez mais. E eu gosto porque a história fecha um ciclo. No começo, ela queria que alguém reconhecesse o talento dela. Agora ela tem pessoas reconhecendo o trabalho dela. No começo, ela queria uma chance dentro de um restaurante. Agora ela criou o próprio espaço. Ela passou de alguém tentando provar seu valor para alguém que sabe o próprio valor. E isso é uma evolução enorme. Mas claro, o romance ainda precisa de uma conclusão. Porque depois de tudo que aconteceu, os dois precisam decidir se vale a pena tentar novamente. E essa decisão não acontece porque eles esqueceram os problemas. Acontece porque eles entendem que todo mundo tem falhas. Mas o que importa é o que a pessoa faz depois de errar. E Wes finalmente começa a mostrar isso. Ele não tenta apagar o passado. Ele aceita que o passado existe. E isso é uma atitude muito mais madura. Ele entende que talvez Jill nunca confie nele como antes, mas ele está disposto a construir algo novo. E essa é a única forma de recuperar uma relação. Não tentando voltar ao que era, mas criando algo diferente, mais honesto, mais forte. A história também prepara um momento especial envolvendo o passado da Jill. Ela percebe que as mensagens da Isabelle sempre foram uma forma de amor. Mesmo sem saber o futuro, mesmo sem imaginar tudo o que aconteceria, Isabelle deixou algo para Jill, uma lembrança, uma força, uma mensagem de que a vida continua. E eu acho que esse é o verdadeiro coração do filme. Não é apenas sobre romance. É sobre aprender a continuar depois de uma perda. É sobre entender que algumas pessoas deixam a nossa vida, mas nunca deixam completamente o nosso coração. E agora só falta uma última escolha. Jill precisa decidir se vai deixar o medo vencer, ou se vai permitir que algo novo aconteça. E finalmente, galera, chegamos ao momento final dessa história. E depois de acompanhar toda essa jornada da Jill e do Wes,
Dá para perceber que Mensagens para Isabelle nunca foi apenas um filme sobre romance. Claro que existe o romance. Existe aquela conexão entre duas pessoas que se encontram em um momento inesperado. Mas no fundo, essa história fala muito mais sobre perda, sobre mudança e sobre como algumas pessoas aparecem na nossa vida para transformar quem a gente é. E a Jill passou por muita coisa. No começo do filme, ela era uma pessoa que tinha muitos sonhos, mas parecia estar presa em uma fase onde tudo dependia de conseguir uma oportunidade. Ela queria crescer como chefe. Ela queria cuidar da Isabelle. Ela queria encontrar alguém que entendesse ela. Só que, de repente, ela perde a pessoa mais importante da vida dela. E esse momento muda completamente tudo. A morte da Isabelle não foi apenas uma perda familiar. Foi como se uma parte da identidade dela também tivesse ido embora. Porque a Isabelle era aquela pessoa que conhecia todos os lados da Jill. Ela sabia dos sonhos dela, sabia dos medos, sabia das inseguranças. E quando alguém assim desaparece, fica aquele sentimento de vazio. Mas ao longo da história, a Jill aprende uma coisa muito importante. A ausência de alguém não significa que tudo que aquela pessoa deixou desapareceu.